Pode até ter pra você, né, Marina? Mas se você tivesse fé realmente nisso, me choca como mulher, me choca como mãe. O que acontece? Eu fiz um comentário nesse vídeo. Terminou um relacionamento fracassado. Um casamento que me trouxe traumas e eu tava tendo... Gente, eu vim aqui pra fazer uma reflexão sobre um vídeo que eu assisti aqui na plataforma. Eu sou Trícia Fagundes e seja muito bem-vindo ao meu mundo. Esse vídeo é do canal chamado Marina na América. E é um vídeo que ela relata como ela chegou nos Estados Unidos. Que ela chegou nos Estados Unidos pelo México. Ela enfrentou várias situações ali pelo México, né, nessa travessia. Inclusive começou a dar errado de cara, né? Porque o primeiro coiote que então levaria ela tentou abusar dela. Olha que loucura, né, gente? E a questão que me chamou atenção nos relatos dela foi a seguinte coisa, eu me choquei até. É que ela conheceu o marido dela pela internet. Ela navegando, conheceu ele e tal, e ele conversando. Ele chegou um dia para ela e falou assim, eu vou te trazer para os Estados Unidos. Até aí tudo bem. Mas só que a questão é que ela tinha, né, naquela época, uma filha de 6 anos. E o que ela faz? Ela simplesmente sai, escondido dos pais dela, porque o pai dela, segundo ela ali no vídeo, não aceitaria que ela fosse. Ele amarraria até ela na cama. Mas eu entendo, né, sendo mãe, eu entendo porque... Como que você vai ficar tranquilo sabendo que teu filho vai atravessar o deserto podendo acontecer 1 milhão de coisas ruins? Ela fala assim, bom, Deus estava comigo mesmo ali. Tudo tem o tempo certo para Deus. Tudo pode até ter para você, né, Marina? Mas se você tivesse fé realmente nisso, você não teria metido os pés pela mão, atravessando o deserto e saindo escondido do seu pai, da sua mãe. E eu acho, gente, a seguinte coisa. O que mais me choca no vídeo são os comentários. Os comentários são chocantes. Por que me choca? Me choca como mulher, me choca como mãe. E ela fala assim, filho bota pai em cada roubada. Filhos que são crianças, filhos que são adolescentes, não filhos que já são casados, que já têm filhos, né? E esses pensam na sua família. Eles não estão mais lá pensando nessa questão, porque veja bem, quando você é mãe, você já entende isso. No primeiro momento que você coloca seu bebê ali nos braços, você já tem essa consciência. Você já tem essa consciência, um medo de que aconteça alguma coisa. Então você já tem essa consciência, você não precisa esperar que o tempo te mostre isso. O que acontece? Eu fiz um comentário nesse vídeo. Porque definitivamente eu não concordo que se você vai para uma rede social, diz que você é sincera, que o mais importante para você é a tua família, né? É o amor. Aí eu te falo, essa pessoa, a Marina, ela só teve isso quando ela chegou nos Estados Unidos e casou com esse cara e teve esses filhos, porque quando ela teve a filha dela aqui no Brasil, parece que isso não importava muito, não é verdade? Porque senão ela não teria deixado a filha dela às escondidas dos pais. Ela mesma relata no vídeo que o pai dela não podia fazer mais nada quando ele tenta conversar com ela e ela estava 2 dias de viajar. Aí o meu pai descobriu, eu já estava lá, faltavam 2 dias para eu ir, o meu pai entrou em desespero. Poxa. E conseguiu o telefone do hotel que eu tava e me ligou e falou, você vai me esperar aí pra gente conversar. No lugar dele. Falei, pai, não dá tempo de você vir pra cá. Eu tô indo com os pais, um grupo, né, e não dá pra esperar. E aí ele falou, você vai me esperar. Eu falei, mas e aí, como é que eu vou? Ele, você vai sozinha, você é muito corajosa. Um cara que ele nem conhecia. E aí nem ela. Ele entrou em desespero e ele ficou muito bravo. E aí não é pra menos, né? Minha mãe gente, desesperada também, porque filho coloca pai em cada situação, filho, né? Criança, filho adolescente, não filho que tem filho. O meu pai, filho que tem filho entende. Chegou aí no juiz para tentar me impedir de sair do Brasil. Ai, cara. Mas eu não devia nada para a justiça, eu era maior de idade, então ele não conseguiu. Ele sacanagem, né, cara? E a preocupação dele pode falar não, né? Isso aí. Fazendo da minha não vida, pode falar. Meu Deus do céu, cuida da minha filha, ela tá indo para um outro lugar, conhecer uma pessoa que eu não conheço e hoje nem eu ela, entendo né? o desespero dele. Você entende, né?
Você entende? Que ele não podia fazer nada porque ela é maior de idade. Ou seja, né? Ficou de mãos atadas. Eu fico, cara, pensando como que deve ter sido angustiante para um pai. Eu vou falar isso porque eu também sou mãe. Eu tenho 3 filhos e eu sei como que é, né? Você se preocupar com teus filhos, né? E é uma coisa que ela deveria estar fazendo e não preocupando os pais dela. Mas tudo bem, a pessoa faz a seguinte, tem comentários ali que são chocantes. Olha, a pessoa tem direito de recomeçar a tua vida, concordo. Isso aí eu concordo, tem direito de ser feliz, de buscar a felicidade. Ela mesma fala no vídeo que ela foi para buscar a felicidade dela. Ou seja, a felicidade dela não estava estar com a mãe, com o pai, com a própria filha. Isso não trazia felicidade para ela, porque se trouxesse, ela teria ficado. E ela diz que esse relacionamento, né, quando ela conheceu, era o amor da vida dela, é o amor da vida dela. Tudo bem. Mas quando você estava conversando na internet, quando você conversa com alguém na internet, você não sabe como é que vai ser o seu relacionamento, não é verdade? Você não sabe quem que você vai encontrar de fato. Uma coisa é você estar falando com alguém na internet, outra coisa é você estar com ela pessoalmente, não é? Então, não só essa travessia poderia ter dado muito errado, né, a ponto de colocar a vida dela em risco e deixar a filha dela órfã, você vê que em nenhum momento ela pensa nessa criança. Você imagina uma criança de 6 anos, que ela fala que tinha essa menina, ficar esperando para morar com a sua mãe, ficar esperando o momento que ela possa estar com a sua mãe, ou que a sua mãe volte, ou que ela vá ao encontro da sua mãe. Você imagina isso para uma criança? Para um pai já é angustiante, né, pra caramba, mas ainda é um adulto, mas uma criança não entende, então ela não pensou, ela agiu com egoísmo. Então se você fala que a pessoa é egoísta, outros vêm e metem o pau em você, porque você é invejosa, ai, você tá tendo inveja. Aí você me explica uma coisa, como é que pode uma coisa dessa ser invejável? Você aí que é mãe, você aí que é mãe, até solteira, também busca um relacionamento. Você vai entrar nas redes sociais, conhecer uma pessoa que nem sequer mora no Brasil, que você não pode conhecer assim tão facilmente, vai largar tudo para ir para os Estados Unidos morar com essa pessoa? Sem saber o que pode acontecer, sem saber se essa pessoa também realmente é um cara legal. Não é? Ela tinha acabado, segundo ela mesmo no vídeo, quem quiser aí pode assistir. Segundo ela mesmo no vídeo, ela diz o quê? Ela diz que... Gente, é até irônico o negócio, né? Que ela tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo. Uma mulher que sai de um relacionamento abusivo, ela tem traumas. Exatamente. 2003, eu tinha terminado um casamento fracassado, um relacionamento abusivo, um casamento que me trouxe traumas, e eu tava tentando refazer a minha vida. Eu tinha Carol tinha na época 5, quase 6 anos, e no final de 2003, por volta de setembro de 2003, navegando numa sala de bate-papo na internet, eu conheci DiCaprio. Não é? Ela não vai acreditar tão facilmente assim em outro relacionamento, principalmente uma coisa que ela não tem nem controle, já que ela não tá vendo. Eu tô errada falar sobre isso? Eu não posso opinar? Você acha que eu vir aqui opinar sobre esse vídeo, que eu me deparei com ele, é errado? Porque veja bem uma coisa, eu não pedi para ela expor a vida dela, para ela fazer isso, ela quis. Então ela tá sujeita a isso mesmo. Inclusive é assim que ela ganha o dinheiro dela, né? Ela expondo a família dela. O canal dela não tem conteúdo que seja criativo, né, educacional. Ele é um conteúdo vazio. Ele é um conteúdo que só mostra apenas a vida dela. E ele só dá certo aqui agora, nesse momento, porque ela morava lá nos Estados Unidos, segundo ela, morou lá por 21 anos, né? E lá ela fazia os vídeos mostrando o dumpster, né? Como que ela achava aquelas coisas todas lá no lixo, que o pessoal jogava fora. A gente vê que é muito consumismo mesmo, né? Eu sou a favor da reciclagem. Então, aqueles vídeos parecia ser bem legal pro tipo de canal. Só que aí ela volta pro Brasil, né? E ela volta pro Brasil com medo de ser deportada, com medo de ser presa e de repente não poder nem sequer tirar suas coisas de lá, como tem acontecido com várias pessoas,
não é? Isso não tem nada a ver com Deus, não, tá? Porque senão Deus salvava todo mundo de lá, né? Deus teria salvo todo mundo que atravessou o deserto. Se Deus tá sempre com você, com vocês aí, ele tem que estar com todo mundo. Ele não pode escolher lado, não é? Então, gente, olha, são umas coisas tão absurdas. Então, ela fala de amor. Ela vem nas redes sociais falar de amor, que família é muito importante. Aí eu deixo aqui uma pergunta para você aí que é mulher, para você aí que é mãe, até para você que é pai, né? Que amor é esse que você simplesmente sai e deixa seu filho, criança? Que amor é esse? Esse amor, ele passa a existir só quando você constrói uma outra família, aí que você entende que é amor? Como é que funciona isso? Eu tenho direito de questionar. O fato de eu questionar não quer dizer que eu tô lá para meter pedra nela, porque para dizer que ela assim, ela se diz uma pessoa inteligente. Quem é inteligente pensa, não mete os pés pelas mãos. A pessoa que é inteligente, ela não é imprudente, ela analisa, ela raciocina. E se essa pessoa que ela conheceu na internet é o amor da vida dela, qual era a coisa mais sensata na situação dela? É que ele viesse para o Brasil, já que ele não tinha filhos na época, não estava deixando nenhum pai preocupado, nenhuma mãe preocupada, e viria ao encontro dela. E aqui, juntos, eles achariam uma forma de ir para os Estados Unidos, juntos, de cabeça erguida, com um aviãozinho, saindo lá no aeroporto, com a cabeça erguida, mesmo que fosse com visto de passeio e ficasse lá. E você sabe por que isso me chamou atenção? Porque eu vou contar aqui uma história para vocês. Lá em 2011, 2012, 2013, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Sabe como? Eu tenho uma pessoa que mora lá, que é um amigo, e ele tem uma empresa lá nos Estados Unidos. Eu sou produtora. Então, ele sugeriu que fosse, né, com o pai da minha filha, e fôssemos para lá para a gente produzir os vídeos com os brasileiros, né? A empresa dele é legalizada, ele é legalizado nos Estados Unidos, é casado com uma norte-americana, também tem filha norte-americana. Então, esse meu amigo tem uma empresa de turismo nos Estados Unidos, também trabalha com mobiliária, ajuda o brasileiro quando chega lá a alugar uma casa, dá instruções. Para quem vai passear, tem guia. E a ideia era, gente, produzir os vídeos para esses brasileiros, poder levar para casa, ter aquela lembrança e tudo mais. Então, estava tudo certo para ir. E quem, né, conhece os Estados Unidos sabe que lá é possível você obter um visto de trabalho, principalmente quando o trabalho só pode ser feito por aquele brasileiro, né? Porque tem trabalho lá que só dá para ser feito com o brasileiro. No caso nosso, a gente estaria ajudando os brasileiros, né, a ter um material para que ele pudesse curtir depois, né, quando ele voltasse para o Brasil e tudo mais. Então era uma ideia bem legal e que deu muito certo na hora da gente tirar a papelada. Mas, né, o amor falou mais alto. E ele entrou com os papéis. E, gente, tudo certo. Só que eu tenho um filho. Nessa época ele tinha 13 anos de idade. O meu filho é de um outro relacionamento. E eu não poderia levá-lo, porque o pai disse que ele não iria autorizar para que o meu filho fosse comigo. Quando eu me deparei com isso, eu diante dos papéis, já tinha feito meu passaporte, tudo, eu falei, não vou. Eu não vou deixar meu filho aqui. Sabe por quê? Eu não sei o que pode acontecer com ele. E se eu estiver lá e acontecer alguma coisa com ele? E olha que eu podia pegar o avião e vir para cá e voltar para lá, tá? Porque eu estaria legalmente lá trabalhando, né? E cara, eu não fui. Seria melhor para mim, seria melhor para minha filha, que inclusive é autista, né? Eu ia conseguir arrumar de repente até um tratamento para ela ali. Inclusive, a filha desse meu amigo também é autista, né? E ele falou, a gente tem aqui uma rede de apoio, né, com a menina e tudo mais, só que eu pensei muito no meu filho. Eu falei, cara, como que eu vou deixar meu filho aqui? E você sabe que eu cheguei a pensar? Eu vou. Aí eu venho para passear,
e falo que vou levar o meu filho para passear e fico lá com o meu filho, entendeu? Só que veja bem, se eu fizesse isso, seria um ato covarde com o pai dele, com os avós dele e com ele mesmo, porque ia privar ele de estar com a família também. Então eu não fui. Eu pensei, bom, se tiver que ser, se eu ainda tiver essa disposição, quando ele fizer 18 anos, eu vou. Porque aí eu posso levá-lo comigo, e se ele também não quiser, não tem problema, ele é maior de idade e ele pode decidir a vida dele. Mas com 13 anos ele não podia decidir a vida dele. Então eu acredito, gente, que amor de mãe é se sacrificar. Né? Ela fala em ser feliz, ir para lá, para a felicidade dela e tudo mais, só que ela só pensou na felicidade dela. Aí eu tô errada em fazer um comentário, e tem um comentário, gente, que vale até a pena eu falar aqui para vocês, porque são chocantes. É mais chocante comentar do que o próprio relato da mulher. Que a pessoa fala a seguinte coisa, né? O povo gosta de jogar pedra nos outros. Querida, comigo? Olha bem aqui no Brasil. O que mais o povo faz é jogar os filhos nas costas dos pais. E nem precisa sair do Brasil. Olha a estatística e vem com essa conversa para boi dormir. Fica a dica. Aí eu falo para essa pessoa, que é a dona Lourdes. Dona Lourdes, eu vou te fazer uma pergunta. Você é mãe? É avó? Você tem algum sentimento por alguém? Porque o que eu falo é justamente sobre isso. Agora, o comentário dela me chamou a atenção pela seguinte questão. Peraí, então o fato dela ter feito o que ela fez justifica todo o resto, não é? Então tudo bem que ela tenha feito, porque afinal de contas no Brasil se faz isso, então tá tudo certo. Então você apoia esse tipo de coisa, né? Você apoia que pais fazem isso, né? Talvez tenha acontecido isso com você, talvez você tenha tido netos que teve que criar, não sei sobre a sua vida, mas talvez, porque o seu comentário, cara, é uma coisa absurda. Que negócio é esse? Como assim? Como assim? Então pode, o que mais tem é filho jogando, é isso? Então tá tudo certo, todo mundo pode, então. O problema, cara, é que estão embalando, né, um negócio, assim, faz uma embalagem bonita para justificar um erro que eu acho gravíssimo. Tá errado na forma como a Marina fez, como é errado qualquer mãe, seja ela saindo do Brasil ou seja ela estando dentro do Brasil, não é? Mas veja bem, muitas mães aqui no Brasil deixam seus filhos porque elas precisam trabalhar, porque elas precisam levar o alimento para o filho, porque elas precisam fazer isso, elas precisam sobreviver também, não é? Então ela tem um pai, uma mãe que possa ajudar, não vejo problema com isso. Inclusive, ela tá próxima do filho dela, porque ela ainda mora no Brasil, né? Então ela pode pegar no final de semana, nas férias, e nos dias de semana, quando dá aquela saudade, a criança chama, não é? Agora, e uma mãe que tá nos Estados Unidos e deixa seu filho aqui no Brasil? Então a filha dela poderia esperar 10 anos para estar com a sua mãe, mas o relacionamento dela poderia esperar nada, não poderia esperar 1 ano, não poderia esperar 2 anos, não poderia esperar 10 anos como a filha dela esperou. Por que não? Por que a filha dela teve que esperar e o relacionamento dela não? Aí eu te pergunto, e aí? Eu te pergunto uma coisa aqui, imagina essa criança pensando, não tenho minha mãe, a saudade que essa criança sentiu, a angústia que essa criança sentiu. Porque uma criança não tem entendimento, cara. A criança não tem esse entendimento. Ela não sabe que a mãe foi lá para os Estados Unidos para ser feliz, cara. E tipo assim, poxa, a felicidade dela não tava estar com a filha dela. Porque, veja bem, se o cara é um grande amor da vida dela, ele viria para o Brasil, não é? Ou então ela esperaria um momento, né, melhor, mais viável, para que ela pudesse ir também. Porque se é amor, né, as pessoas esperam, não é verdade? Agora, uma criança não poderia esperar porque ela está crescendo. 1 ano, 2 anos, 3 anos na vida de uma criança nessa idade é uma vida. Então foi sim egoísta. Então eu não posso fazer esse comentário, porque se eu fizer eu sou invejoso, né? Gosta de meter pedra. Eu fico a dica aí para a senhora Lourdes, entendeu? Que amor é esse, dona Lourdes, que a senhora sente? Que amor é esse que a senhora acredita que uma mãe possa sentir? Que amor é esse? Eu te pergunto. Seu filho não deveria vir em primeiro lugar, não? Ainda mais criança? Não?
O seu relacionamento vem, inclusive uma pessoa que deveria estar traumatizada, saiu de um relacionamento abusivo, né? Vai entrar em um outro relacionamento tão pouco tempo, sem saber, inclusive, quem é aquela pessoa. Mas vai. Eu não estou questionando o fato das pessoas serem felizes, não. Como tem uma outra lá que diz o seguinte, assim, ó, quem arrisca não petisca, não é? Aí ela arriscou para ser feliz, para buscar felicidade. Isso é muito legal quando se trata apenas de você. Agora, quando se trata do seu pai, da sua mãe, do seu filho, aí não. Aí você tem que parar e analisar. Se Deus está contigo, como ela sempre fala, né? Ela deveria ter pensado nisso. Porque quem está com Deus, quem acha que a família vem em primeiro lugar, que a família é mais importante, que você tem amor, você pensaria nisso. Não, muitas vezes, não é porque só... a pessoa é inteligente porque pensou, não, porque o amor, cara, ele tá aqui no peito, cara. Não dá pra você não questionar uma coisa dessa. Eu não tenho culpa que ela expôs essa situação e que eu me choquei realmente com os relatos dela. E ela poderia ter deixado essa criança órfã. Não foi Deus que estava lá, que ela não aconteceu nada com ela, não, porque senão ele estaria com todo mundo. Entendeu? Não foi, não. Minha filha, foi sorte mesmo, pode acreditar nisso. Então, cara, olha, é muito conveniente, né, a pessoa vir aqui, falar de amor, falar de Deus, falar de tudo isso aqui, mas na prática não existe. A gente fala de imprudência, né, na juventude, mas a gente fala de pessoas que não têm uma família. No caso dela, ela tinha. A filha dela era a família dela, em primeiro lugar. E como mãe, ela deveria ter pensado nisso. Então fica a dica aí, cara, para quem acha que realmente pode vir aqui na plataforma, entendeu? Falar tudo isso e você não pode comentar, porque se você comentar, você é invejoso. Você é uma pessoa que tem inveja. Me diz uma coisa, que inveja alguém pode ter de uma situação dessa? Me diz como que alguém pode ser... Sabe? Me diz, cara, se você é mãe, principalmente, você não pode. É triste toda essa situação. Muito ali, tô falando, ela foi muito corajosa. Isso mesmo, essa não deve ser mãe, né? Ela foi muito corajosa. Corajosa? Que coragem é essa? Ela foi imprudente. Isso não é coragem, não, cara. Isso não é coragem. Coragem, né, cara, é quando você fica e vai lá, tenta, até que um dia dá certo. Não é a coisa mais difícil do mundo, principalmente naquela época, ir para os Estados Unidos, a ponto de você ter que atravessar, porque aqui a prática era atravessar pelo México. Porra, tu não tem consciência, tu não sabe que você corre o risco? Aliás, ela fala que o primeiro coiote tentou abusar dela, ali já estava bem claro que ela enfrentaria problemas sérios. Não precisa de Deus te mostrar não, querida, já estava ali na tua cara, né? E se Deus sabe de todas as coisas, ele reserva, ele com certeza ele não pensou nisso, né? Ah, peraí, minha filha, você espera seu momento para que você vá, para que você possa estar com a sua família ainda, né? Agora, fazer um negócio desse, né? E ela é uma pessoa que sempre fala que ela é verdadeira, que ela fala tudo, que ela conta tudo, mas se isso fosse verdade, ela teria já contado sobre essa história, não é? Aliás, se isso fosse verdade, ela teria falado como ela voltou para o Brasil, não é? E é engraçado, que é uma coisa que eu observei bastante, é que as pessoas fazem comentários e até dando dicas para ela, e ela não retorna para o público dela. O público que dá engajamento para ela, que faz com que ela ganhe o dinheiro dela, ela não tem respeito pelo público. Ela é uma pessoa que liga a câmera e fala. Ela não tem grandes edições, não tem roteiro, ela não tem trabalho nenhum, não te custava nada. O seu trabalho é esse, então o seu dever é responder o seu público em respeito a ele. Muita gente lá. Agora, quando um comentário chama a atenção dela, ou fere, né, o ego dela, e faz um vídeo questionando a pessoa que falou. Teve uma vez que ela até comentou que a pessoa não tem o que fazer na vida, quer dizer, não sabe, não tem talento para mostrar a tua vida, como se tivesse que ter talento, ligar essa câmera aqui e começar a falar, né? Tem que ter talento para fazer, tá? Arte, né? Não é para fazer isso aqui, não. Isso aqui você não precisa ser talentoso, não. Aliás, eu posso falar que qualquer pessoa que tenha um celular com uma câmera ligada pode fazer o que ela faz. Talento para fazer vídeo
tem que ter roteiro, tem que ter edição. Não basta ligar a câmera e aí eu sou talentosa. Ela queria dizer o quê? Que a pessoa não tinha talento para mostrar a própria vida dela, então usava os vídeos dela para poder ganhar engajamento. Poxa vida, que respeito você tem pro seu público, não é? Não gostei que falou de mim, embora eu me exponha, né? Não vejo edição de seus vídeos, não vejo roteiro sendo feito, eu vejo uma câmera ligada e você andando pela casa mostrando como que vai ser a tua casa, que não é nem você que vai fazer, é a pessoa contratada que vai fazer. Se ainda tivesse ligando a câmera e falando assim, olha, esse lugar aqui vai mudar, porque ela mesmo botasse a mão na massa, aí eu aplaudia ela. Eu diria que o marido dela, sim, esse tem muito mais talento, porque ele bota a mão na massa, ele constrói as coisas, né? Ele vai lá, tem as ideias, como foi a história do sofá, que tirou os módulos lá para não ter que retirar a porta. A ideia de retirar a porta provavelmente foi dela, né? Então, gente, que talento a senhora tem, não é? Então, ela desmerece o público dela. Mas como aquilo feriu ela foi lá para dar uma resposta. E isso mostra que ela lê sim os comentários, só que ela não faz questão de responder ninguém. Ela vai dizer o quê? Que são muitos os comentários, então não dá para comentar. Mas veja bem, querida, se é esse o trabalho seu, é o que você deveria fazer, já que esse é o seu trabalho, já que você não tem edição, já que você não tem roteiro, já que você não tem trabalho nenhum de ligar a câmera e fazer vídeo. Não é? O seu maior trabalho que você teria é ficar ali, né, enquanto o seu vídeo está rolando, para que você fosse respondendo ao seu público. Então fica a dica aí para quem é criador de conteúdo, respeito por aqueles que te colocam aqui. E eu vou falar uma coisa, gente. Ela não teria essa visibilidade toda se ela não tivesse começado lá nos Estados Unidos. Uma coisa os Estados Unidos deu para ela, né? Foi o canal. Porque realmente ela não conseguiria isso aqui. Isso aí a gente vê várias pessoas fazendo a mesma coisa, você vê que não tem essa visibilidade, mas era uma vida diferente. Ela é uma brasileira morando nos Estados Unidos, mostrando a sua rotina nos Estados Unidos, mostrando, né, o que ela encontrava nos dumps, as coisas, né, que tinha nos Estados Unidos. Então isso chamou a atenção do público. Olha, gente, são coisas assim que é questionável, você tem que questionar. Não é questão de você meter pau, ou que você é invejoso, mas você tem que questionar. Eu sou mulher, eu sou mãe, então me chamou a atenção. E os comentários é assim tão absurdo, sabe? E vem de mulheres, né? É uma coisa assim, sabe? Que me envergonha, na verdade. Me envergonha como mulher, como ser humano, como mãe. Poxa vida, cara, como que você pode concordar com alguma coisa? Você pode até gostar dela, pode gostar do canal dela, não tô dizendo que você não deva fazer isso. Mas, porra, você achar que tudo que ela faz é beleza, porque ela tá lá, ai, coitada, ela foi buscar a felicidade dela. Claro, a felicidade dela tava lá nos Estados Unidos. Inclusive, porra, a companhia de um homem, que é uma coisa, assim, que chama muita atenção. Eu não vou prolongar aqui muito esse vídeo, não, mas eu vou mostrar pra vocês, em alguns vídeos, que eu vou vir fazer e faço questão de fazer. Faço questão. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que se contradiz o tempo todo. Depois que você se depara com um negócio desse, você vai analisando, analisa o canal, analisa que tipo de conteúdo a pessoa tem, né? E aí você se depara com um monte de incoerência, sabe? Então eu vou provar pra vocês que essa mulher, ela fala uma coisa e faz outra. Entende? Ela faz isso. E aí ela vem aqui com a cara mais lavada do mundo, entendeu? Ah, mas eu sou sincera. Ah, mas não sei o quê. Ah, comente aqui, ó, se você fez tal coisa, não sei o quê. Pede comentário, inclusive, e não retorna às pessoas, né? Então não pede, minha filha, não pede comentários pra ninguém. Você não vai responder essas pessoas, pra que você pede? Pra que você ganhe seu dinheiro. Você expõe a tua família. Né? E o próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar da volta dela para o Brasil e vou mostrar várias coisas ali para vocês de coerência dela, né? Das coisas que ela fala, inclusive que ela tinha comprado um terreno que eles iam construir a primeira casa deles no Brasil. Olha só, né? E ela tem uma casa no Brasil, né? Não é? Coloca a família, né? E você vê que ela não pensa na família até hoje. Eu tenho como falar isso mostrando os vídeos para vocês das coisas que ela fala. Porque, gente, a gente vem aqui na plataforma, é uma coisa até que eu sonhei desde a minha adolescência, a gente ter um espaço para que a gente pudesse compartilhar, para que a gente pudesse trocar ideia, para que a gente pudesse mostrar nossa arte, para que a gente pudesse, sabe, mostrar nosso conhecimento e obter conhecimento. Aí você se depara com vídeos, né,
fúteis, que não te agrega nada, que não tem criatividade nenhuma, né? Bom, eu espero que vocês entendam o que eu tô falando. Eu sei que tem gente que provavelmente vai dizer que eu sou, olha, ela é invejosa, aí ela tá falando isso porque não sei o que, o canal dela não tem muitas visualizações. Inclusive, eu tenho muito pouco tempo de canal, quase não consigo ficar postando com sequência, né? Porque eu tenho outras coisas para fazer. Como eu já falei, eu sou produtora. A gente trabalha com cinema independente, então é muito trabalho. Eu também tenho um outro canal de música no YouTube, né? Que dá muito trabalho, ele requer pesquisa. É uma semana inteirinha de entre gravação e edição para ele ir ao ar na sexta-feira. Então, eu não consigo me dedicar 100% a esse canal aqui. Mas, cara, eu não tive como não falar sobre isso. E eu espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham uma vida cheia de coisas lindas e que seus sonhos não passem por cima de ninguém. Um beijo.